O vinho certamente é uma bebida muito antiga e não se sabe ao certo quando surgiu, porque ele deve ter surgido antes da escrita e sempre esteve relacionado a rituais religiosos e não religiosos. Até existem algumas lendas que falam que o vinho está relacionado com o surgimento do beijo. Por quê? Antigamente, segundo, não estou dizendo que é verdade, segundo alguns contos, segundo algumas histórias, que a mulher ela não poderia beber vinho. Porque o vinho em contato, a mulher sempre era considerada um ser místico, um pouco misterioso. Então, a mulher que bebia o vinho, em algumas culturas, ela acabava se tornando adúltera. Então, a mulher não era bem vista quando ela tomava vinho. Por isso, o homem, para saber se a mulher, ao chegar em casa, para saber se ela bebia vinho ou não, ele beijava na boca. Ao beijar, dava para saber se ela usava o vinho ou não. Kennedy, então, quer dizer que naquela época o homem e a mulher não se beijava? Poderia até se beijar, mas nesse ritual que muitos não se beijavam, começaram a se beijar mais. Só que como eu te falei, isso é um conto, isso é história, pode ser verdade ou pode não ser verdade. Mas hoje a gente pode ter certeza que o vinho, ele é muito utilizado em muitas ocasiões especiais. Com certeza por pessoas adultas. Então, se você está escutando essa videoaula, se você está, na verdade, assistindo essa videoaula, você não é permitido a beber se você for menor de idade, tudo bem? Mas hoje a gente vai falar sobre vinho? Não, hoje a gente vai falar sobre fermentação alcoólica. Fala, meus amores, aqui quem fala é o professor Kennedy Ramos e hoje a gente vai falar sobre fermentação alcoólica, que é muito importante e a gente pode contextualizar para o vestibular. Eu vou mostrar, na verdade, como é produzido o vinho, como é produzido a cerveja, o pão, o bolo. Só que antes disso, a gente tem que entender como é o processo, tanto o processo químico e metabólico. Não adianta só eu chegar aqui na aula e falar, olha, galera, a fermentação alcoólica produz vinho. Ah, eu já sei o que é fermentação. A fermentação é etapa de glicólise. Ah, eu já sei que é etapa de glicólise. Não adianta enrolar vocês, porque a prova não é bem assim. Então você tem que saber o processo. Principalmente quem vai fazer o Enem, que é Ciências da Natureza, então ele pode cobrar de maneira mais específica. E principalmente quem vai fazer vestibulares mais difíceis, que envolva biologia mais contextualizada. Então você tem que se preparar bem. Então esse é o objetivo dessa videoaula. Fermentação alcoólica. Bora ver com calma? Olha, primeiro, local acontece no citosol ou hialoplasma da célula e ela corresponde, na verdade, à fase de glicólise. Se você está nessa videoaula e não assistiu a aula de respiração celular, onde eu falo de glicólise, ciclo de Krebs, cadeia respiratória, então você vai um pouco voar nessa videoaula. Eu aconselho você a assistir a minha aula de glicólise. Sabe por quê? A fermentação alcoólica ela é feita pela glicólise, é uma etapa chamada de glicólise. Então assiste essa videoaula e depois vem para cá, senão você vai ficar um pouco voando na aula. Então sempre a aula, o metabolismo energético, ela tem algumas sequências. Agora, se você já tem essa base, você pode assistir essa videoaula, tá? Lembrando que dentro da célula eu tenho o citoplasma. O citoplasma tem as organelas e as organelas elas estão mergulhadas num fluido. Esse fluido é chamado de citosol ou hialoplasma. É onde acontece a fermentação alcoólica. Só que como é fora da mitocôndria, acontece num processo que a gente chama de anaeróbico. Se vier em prova o termo anaeróbico, é o quê? Como sem oxigênio? Sem oxigênio. Então na fermentação alcoólica não pode ter a presença do oxigênio. Na verdade, principalmente na alcoólica, não pode ter. Outra coisa, é apenas glicólise. Para quem estudou lá na minha aula de glicólise, eu falei que a glicólise ela quebra a glicose, não totalmente. Por isso que é uma oxidação, quebra parcial da glicose, tá? Agora olha que interessante. Quando eu tenho bora entender o processo? Quando eu tenho a glicose, qual é a fórmula da glicose? Fala para mim. C6H12O6. Eu vou oxidar a glicose. E eu já ensinei em aulas anteriores que quando eu pego a glicose que tem 6 carbonos, eu quebro em duas. E essas duas, ela vai ficar com 3 carbonos cada uma. Como é o nome dessas duas moléculas que são formadas com 3 carbonos cada uma? Ela é chamada de ácido pirúvico ou piruvato. Agora olha que interessante. Quando eu quebro a glicose, eu não vou perder carbono logo no início, porque eu tenho 6. Quebrou em 2, 3, 3. Eu não vou perder oxigênio,
Porque eu vou quebrar 6, 3, 3. O que eu vou perder é hidrogênio. Olha que interessante, eu tenho 12 hidrogênios, mas quando eu quebro os 12, não fica 6, 6. Fica 4, 4. E 4 mais 4 dá 8. Traduzindo, na oxidação da glicose, na quebra da glicose, para produzir o piruvato, eu vou perder hidrogênio. E quando eu perco hidrogênio, quem captura esse hidrogênio é um cara chamado de NAD. Já falei em aula lá de glicólise, tá, galera? Olha o que vai acontecer. O NAD, a função principal dele é um aceptor intermediário de elétrons. A função, quer dizer aceptor intermediário? É aquele que captura elétrons e hidrogênios. A função dele é capturar. Toda vez que eu vou oxidar uma substância, eu vou quebrar a glicose, eu vou tirar hidrogênio dela e eu vou armazenar no NAD. Ele é um caminhãozinho que transporta lá para a cadeia respiratória. Porém, na fermentação alcoólica só acontece a glicólise. Então olha o que vai acontecer. Tá vendo esse piruvato aqui? Olha a fórmula dele. C3H4O3. Cada piruvato vai perder um gás carbônico. Vai perder um gás carbônico, tudo bem? Só que pensa comigo. Se eu sou C3H4O3, se eu perder um gás carbônico, eu vou perder um carbono e 2 oxigênios. Concorda comigo? Se eu perder um carbono e 2 oxigênios, como é que vai ficar a minha fórmula? Eu tenho 3 carbonos, vou ficar com 2. Hidrogênio eu não perdi, mesma coisa. Vou perder 2 oxigênios. Se eu vou perder 2, vou ficar só com 1. Vai formar uma molécula no início chamada de etanal. Etanal, tudo bem? O etanol é essa fórmula aqui dele. Ele ainda não é o etanol, ainda não é o álcool. O que vai acontecer? O NAD na respiração. O NAD aqui, no caso aqui na glicólise, na respiração não, na fermentação. Na verdade, na respiração, a função do NAD era levá-la para a cadeia respiratória, que a gente já estudou isso em aulas anteriores. Só que aqui o NAD, ele não capturou esses elétrons, esses hidrogênios. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai devolver por etanol. E ao devolver os elétrons e hidrogênios por etanol, agora vem a pergunta, quantos ele roubou, Kennedy? Ele roubou 4 hidrogênios e 4 elétrons. 2 de cada piruvato. Ao devolver, no caso, por etanol, 2 hidrogênios, vai virar uma molécula chamada de C2H6O, ou conhecida como vocês como C2H5OH. Continua com 6 hidrogênios. O nome dela é chamado de etanol. Traduzindo, galera, fermentação alcoólica, glicose, vai sofrer a famosa glicólise, vai virar o piruvato. Piruvato vai perder gás carbônico, vai virar o etanol. O etanol vai ganhar hidrogênio pelo NAD de novo e vai virar o etanol. Dessa forma, eu vou produzir o álcool pela fermentação, tudo bem? O álcool que eu vou encontrar no vinho, que eu vou encontrar, já vou mostrar para vocês. Agora, que interessante. Qual a diferença da fermentação alcoólica para a fermentação lática? É que lá na lática não tinha CO2 e aqui tem CO2. Então, olha a primeira coisa que pode cair em prova. Qual é a diferença da fermentação alcoólica para a lática? Qual das duas ocorre liberação de CO2? Qual das duas? Você vai dizer que é na fermentação alcoólica. Glicólise acontece antes e depois acontece os processos, CO2 e assim por diante. Agora deixa eu mostrar para vocês qual o objetivo disso. Essa fermentação ela ocorre porque é o que a gente vai ver agora. Agora, Kennedy, como é que pode vir em prova isso aqui falando sobre a fermentação alcoólica? Pode vir ou falando da produção de vinhos, cerveja, pão, bolo. Primeiro, galera, se vier em prova, cuidado. A produção de vinho, tanto cerveja, pão e bolo, eu vou ter que ter açúcar. Vai começar com açúcar, que vai ter que fazer o processo de fermentação. Tudo vai começar com a glicólise. Agora, olha que interessante. O vinho, qual é o açúcar? É o açúcar da uva. A cerveja, geralmente, cevada. O pão, bolo, pode ser o que a gente chama de amido, que vai ser quebrado até glicose, entendeu? O que vai acontecer? O vinho tem todo um processamento, onde vai ter a uva, vai ter micro-organismos, então aqui tem micro-organismos, dentro do vinho geralmente são bactérias, mas pode ser também fungo, tá? Na maioria das vezes é fungo. No caso do vinho e da cerveja tem a levedura. Tem gente que fala que vinho é só pela levedura. Errado. Algumas vezes pode ser por bactérias também, tá? Mas essas leveduras, elas vão fazer a fermentação alcoólica e no final elas vão liberar o etanol.
tudo bem? Vai ter o CO2. Kennedy, aquela rolha que tem no vinho, ela é muito importante para não deixar o oxigênio entrar. Então ela tem que ser umedecida constantemente, por isso que a gente tem que virar o vinho de ladinho. Tem que estar numa temperatura ideal e também, geralmente, o vinho ele não pode ser tão transparente para ser protegido da luz. Por que, galera? O vinho ele não pode ser oxidado. Se por acaso o vinho, o etanol, for oxidado, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o que a gente chama de fermentação acética. E se acontecer a fermentação acética, vai produzir o que a gente chama de vinagre. Olha, o vinagre. Kennedy está me falando então. Quando faltar vinagre em casa, basta pegar o vinho. Claro que você não vai gastar vinho, para produzir vinagre na tua casa. Vinagre é mais barato. Outra coisa, quanto mais velho é o vinho, maior vai ser o processo de fermentação, vai ter um etanol mais bem elaborado e dessa forma melhor o sabor. Apesar que custo de vinho é relativo, entendeu, galera? Às vezes, para colocar alguns valores do vinho. Tem alguns vinhos, é claro, que eles são adicionados ainda mais álcool, não é natural, não é uma fermentação natural. Exemplo, vinho do Porto. Se eu não me engano, o vinho do Porto é adicionado mais álcool ainda do que ele é produzido na fermentação. Entendeu? A cerveja tem as leveduras que vão fazer a fermentação da cevada e vão liberar o álcool. Aí, claro, cada cerveja vai ter sua cevada, algumas vezes feito de centeio, tá? O pão e o bolo, eu vou ter a massa. E geralmente, antigamente, a nossa mamãe usava aquele fermento biológico. O que tem naquele fermento biológico? Tem micro-organismo. Caiu uma vez no Enem falando por que a massa do bolo ou a massa do pão, ela se expande, ela cresce devido ao fermento. Você vai dizer que é por causa do álcool? Não, é por causa do CO2. Então o CO2 ele é liberado e nessa liberação do CO2 que faz a massa crescer. Não esquece. Quem a gente libera etanol, nunca comi pão com gosto de álcool, porque o álcool evapora. Agora, para quem mora, e eu já morei, perto de padarias de grande porte, geralmente fazendo de madrugada, então você tem que acordar cedo também para sentir. Algum dia você sair cedo de uma padaria de grande porte, dá para sentir o cheiro forte de álcool sendo evaporado, porque lá está sendo feita a fermentação alcoólica. Tá? Não esquece disso. Antigamente, para saber o ponto, hoje tem várias técnicas, mas para saber o ponto ideal do bolo, do pão, o pessoal pegava uma massa, essa massa lá que eles colocavam fermento, deixava ela no forno e colocava na água, uma vasilha com água. E tinha um momento que a massa ela subia. E o Enem perguntou isso. Aí era o momento ideal para você tirar o bolo. Olha que legal, dica de culinária. Por que a massa subia? Aí o Enem perguntou. Aí a resposta era por causa do CO2 que estava sendo liberado. Então não esquece disso, isso é muito importante. Essa contextualização, não só a parte lá que eu mostrei mais difícil, parte química, parte metabólica, mas essa parte contextualizada, você tem que saber, pelo amor de Deus. Então o etanol na fermentação alcoólica vai ser importante, vinho e cerveja. O CO2, no caso produção de bolo, pão, vai ser importante para aumentar a massa. Tudo bem? Eu espero ter ajudado nessa videoaula. E se você gostou dessa videoaula, não esquece de me seguir nas redes sociais e também de participar do meu site Resolvendo Muito Exercício, que pode te ajudar no vestibular. Porque não adianta você só assistir a videoaula se você não sabe como cai em prova. Será que a videoaula ela vai me servir de alguma coisa? Será o que ele falou de novo, ou o que ele falou aqui em sala de aula, eu vou conseguir, no caso videoaula, eu vou conseguir fazer o exercício? Então não esquece, lá no meu site todas as questões elas estão comentadas. Então participe de lá, participe também seguindo o Tio QQ nas redes sociais, Instagram, no Facebook, Bioexplica ou Kennedy Ramos, basta procurar e eu sempre vou estar aqui para ajudar vocês, tá, meus amores? Aguardo vocês numa próxima aula. Se essa videoaula tirou você da escuridão que você estava, dá uma valorizada no canal, se inscrevendo e também curtindo ele. Me siga nas redes sociais e se você quiser material de qualidade, entre no site bioexplica.com.br. Aguardo vocês numa próxima aula.